A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Quero trazer algo da parte do Senhor para os vossos corações. Nós sabemos que lá no estado de Goiás, na cidade de Ceilândia, os irmãos sabem que está repercutindo na mídia. É isso mesmo. Quero falar sobre esse serial killer chamado Lázaro. E o tema deste vídeo será 3 fatos porque a polícia não consegue pegar Lázaro. É isso mesmo. 3 fatos porque a polícia não consegue pegar Lázaro. Mas eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor que se encontra em Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 11. Amém? Êxodo, capítulo 7, versículo de número 11, que diz a palavra do Senhor: E Faraó também chamou os seus sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Amém? Quero apresentar aqui alguns pontos porque que a polícia, os policiais não conseguem pegar este homem. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nessa batalha a qual está acontecendo, envolve tanto o lado físico como também o lado espiritual. E eu quero abordar com os irmãos esses 3 fatos pela qual esse homem não consegue ser pego pelos policiais. Irmãos, eu nem ia falar sobre esse assunto, mas nós podemos ver, nós podemos contemplar que já está no 13º dia e os policiais não conseguiram pegar esse homem. Então nós vemos que tem muita coisa estranha acontecendo. Pois, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu já vi muitos noticiários na internet, também na televisão, mas eu quero apresentar aqui a minha visão e quero apresentar aqui esses fatos. Aí você vai chegar à conclusão se acredita ou se não acredita, amém? Mas escute o que eu tenho para falar nesse vídeo. Mas eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê seu like, ative o sino para que você seja avisado das nossas postagens no canal. Eu não vou falar aqui que foi revelação que Deus me deu, não. Eu vou falar aqui os fatos que eu acho que é por isso que esse homem ainda não foi pego, ainda não foi preso, ainda não conseguiram colocar as mãos sobre esse homem. Queridos, o primeiro fato que eu tenho convicção e certeza é que, primeiro, os policiais, eles são despreparados. É isso mesmo. A polícia a qual está a maioria nessa operação são policiais de cidade. São policiais a qual persegue bandidos em cidade, mas não são policiais de caatinga, não são policiais do mato, não são policiais acostumados com vegetação. Então, nesse caso, amados e queridos irmãos, eu posso entender que o primeiro fato porque este homem não foi pego ainda são policiais despreparados, ou seja, policiais de uma área colocada em um ambiente totalmente diferente. Então, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse é o primeiro fato que eu acho que porque Lázaro ainda não foi pego, não foi preso. O segundo fato, queridos, é que, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Lázaro, ele tem muita experiência com o mato. Para os irmãos que não sabem, não sei se os irmãos têm acompanhado os vídeos, eu creio que sim, porque é muito noticiário. Lázaro, ele é caçador, ele é acostumado no mato, ele foi criado dentro do mato, então ele tem muita experiência com a vegetação. Lázaro, ele sabe, irmão, quais são os melhores lugares para esconderijo. Lázaro, ele sabe, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual é o local adequado para ele se esconder. Então, o segundo fato é que ele tem experiência com o mato e ele sabe, irmão, os melhores lugares de se esconder. Também ele sabe
louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, até mesmo ficar contra o vento, irmão, para os cães farejadores não detectar ele. Então nós entendemos que Lázaro, ele tem muita experiência com o mato. Então esse é um segundo fato pelo qual ainda ele não foi pego. Primeiro, policiais despreparados. Segundo, experiência com a mata, experiência com o mato. Já vi muitas pessoas falar que ele é caçador, ele é acostumado na vegetação, ele foi criado no mato. Então nós vemos esse ponto, esses dois pontos. Mas, irmãos, o mais essencial eu vou falar agora. Eu vou falar sobre a parte espiritual. Eu vou falar sobre a parte mais essencial, que é a parte espiritual. Eu vi alguns documentários, ouvi algumas notícias que Lázaro, ele mexe com obras de magia. Lázaro, ele mexe com simpatia, e que ele anda com o livro de São Cipriano, um livro da alta magia, um livro, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual, se os seus trabalhos for feito bem elaborado, funciona sim. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos mais esse terceiro fato, pelo qual ainda Lázaro não foi pego, não foi preso. Ele é envolvido, segundo os relatos, fato, com obras de magia negra. Então, querido, para você que não acredita, eu não sei se você acredita ou se você não acredita, mas isso existe, esse trabalho existe, e eu vou provar dentro das Escrituras Sagradas que esses trabalhos existem, essas coisas existem. Muito tempo atrás já existia e hoje não é diferente, amém? O texto que foi lido aqui em Êxodo, capítulo de número 7, e o versículo de número 11, a Bíblia vem falar que Deus, ele tinha escolhido Moisés para libertar o seu povo da terra do Egito. Deus tinha chamado Moisés para trazer libertação para o seu povo que estava escravizado na terra do Egito por 430 anos. E a Bíblia diz que quando Deus, ele tem um encontro com Moisés, em Horebe ou no Monte Sinai, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus, ele fala para Moisés que quando ele fosse no Egito, ele iria fazer alguns sinais da parte do Senhor. Moisés, através do poder de Deus, iria manifestar sinais na terra do Egito. E nós vemos que quando Moisés se apresenta aqui no capítulo 7, no versículo de número 10, e o versículo de número 11, a Bíblia diz que quando Moisés ele se apresenta diante de Faraó, ele fala para Faraó que ele foi enviado por Deus para que Faraó libertasse os filhos de Israel da terra do Egito. Só que a Bíblia diz que Faraó, ele não aceita. A Bíblia diz que Faraó pergunta quem é Deus. E a Bíblia diz que um dos sinais que Deus tinha falado para Moisés era que ele lançasse o cajado no chão, que aquele cajado se transformaria em serpente. Mas diz a Bíblia que quando Moisés com Arão lança aquele cajado no chão, ele se transforma em serpente. Mas os magos de Faraó também lançam os seus cajados sobre o chão, e aqueles cajados se transformam em serpente. Mas vamos ler para melhor nós entendermos a palavra do Senhor. Versículo 10 e 11. Diz a palavra do Senhor: Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os seus sábios e encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Então nós vemos aqui o diabo, ele operar milagres semelhantes ao que o servo do Senhor estava operando. Ou seja, quando Moisés e Arão lançaram o cajado no chão, os magos do Egito também lançaram os seus cajados, e aqueles cajados se transformaram
em serpentes. Mas não para por aqui, queridos. A Bíblia vem falar também que os magos do Egito também conseguem transformar as águas do Nilo em sangue, imitando ou, louvado seja o Senhor, quase se assemelhando ao milagre que os servos do Senhor tinham feito, imitando o poder de Deus. Olha o que o versículo de número 22 vem nos falar. Versículo 22 do capítulo 7. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Vou ler versículos anteriores. Então Moisés, versículo 20. Então Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do Nilo se transformaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Versículo 22. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Eles usavam encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Ou seja, os magos do Egito, eles conseguiram imitar o primeiro milagre, que foi transformar, lançar o seu cajado no chão e o seu cajado se transformar em serpente, assim como Moisés e Arão tinham feito. Aqui no versículo de número 22, eles conseguem também transformar as águas do Nilo em sangue, assim como os servos do Senhor tinham feito, uma imitação do poder de Deus. Mas não para por aqui. Os magos do Egito também fizeram surgir a praga de rã, imitando o que os servos do Senhor tinham feito. Então nós vemos aqui mais uma atuação diabólica, mais uma atuação de Satanás. Olha o que o capítulo 8, versículos 6 e 7 vem nos falar. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram o Egito. Então, os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então nós vemos aqui mais uma atuação do poder das trevas. Nós vemos aqui mais uma atuação do poder demoníaco. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, os magos imitaram o poder de Deus a transformar os seus cajados em serpente, assim como Moisés e Arão tinham lançado no chão pelo poder de Deus e tinham se transformado os seus cajados em serpente. Nós vemos também que os filhos das trevas, nós vemos também aqui que os magos do Egito conseguiram, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, transformar as águas do Nilo em sangue, assim como os servos do Senhor, através do poder de Deus, tinham operado. E nós vemos aqui a terceira imitação, os magos do Egito conseguiram provocar, melhor dizendo, a praga das rãs, assim como os servos do Senhor tinham operado na terra do Egito. Deixa eu te falar, o reino das trevas existe, o poder de Satanás existe. Satanás sempre tentou imitar o poder de Deus. E se esse homem está, irmão, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, atuando através de trabalho de magia, fazendo trabalhos de magia negra, só o poder de Deus para quebrar as forças do inimigo, só o poder de Deus para quebrar as forças do diabo, e o nome do Senhor ser glorificado na terra dos viventes. Nós vemos aqui que os encantamentos dos magos do Egito, os trabalhos deles funcionaram sim. Então, querido, obras de magia, elas funcionam sim. Aquele que faz, se ele souber fazer bem feito, com certeza funciona. E se ele está trabalhando através de forças ocultas, tenha certeza, irmão, que esse é o maior dos fatos, o porquê dos policiais não colocarem as mãos nele. Eu já vi muitas pessoas falando que ele está, louvado seja o nome do Senhor, fazendo trabalhos rituais,
de magia negra. E tenho certeza, se ele está fazendo esses trabalhos, porque existe, nós vemos aqui comprovado aqui onde nós acabamos de ler. Ei, irmãos, esse é um dos piores fatos, porque os policiais não conseguem colocar as mãos nesse homem. Mas vamos para mais uma passagem bíblica, amém? Para os irmãos entender que obra de encantamento, de se envoltar, ficar invisível, existe. Amém? Os irmãos viram que o diabo tenta imitar o poder de Deus. Nós vemos aqui que o trabalho dos magos do Egito é imitar, louvar seu nome, Senhor, o poder de Deus através do cajado se transformar em serpente, através da transformação das águas do Nilo em sangue, através das pragas da rã. O diabo ele consegue trabalhar com uma imitação do poder de Deus, limitado, é claro, debaixo da limitação de Deus, mas o diabo ele tem poder. Deus ele tem todo o poder, mas o diabo também ele tem poder. Mas para nós encerrarmos esse vídeo, eu quero deixar aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, o versículo de número 8, eu vou ler alguns versículos, eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas é para nosso aprendizado, amém? É para nosso aprendizado. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, diz a palavra do Senhor: E o rei da Síria fazia guerra contra Israel, e consultou com o seu servo, dizendo: Em tal e em tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e os guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou o seu servo e lhe disse: Não me fareis saber quem de nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber o rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê onde está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e com carros. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho e esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E guiou-os a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando viu o rei de Israel, os viu, disse a Eliseu: Ferei-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás. Ferirás tu o que tomastes prisioneiro com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão a seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Nós vemos aqui, queridos, que o profeta Eliseu, ele era um grande homem de Deus. E a Síria, melhor dizendo, a Síria fazia guerra contra Israel. Só que quando o rei da Síria, ele armava uma tucaia, ele armava uma cilada para pegar o rei de Israel,
Deus revelava para o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu avisava para o rei de Israel para não se passar por determinados locais, porque tinha a armadilha do inimigo. E diz a Bíblia Sagrada que esse conhecimento chegou ao rei da Síria, que Eliseu estava alertando o rei de Israel para não passar por determinados locais. E diz a Bíblia Sagrada que o rei da Síria, ele inquere e descobre que Eliseu está numa cidade conhecida como Dotã. E ele envia o seu exército, cerca a casa de Eliseu. E diz a Bíblia Sagrada que o seu moço se acorda de madrugada e quando olha, vê que aquela casa está cercada por o exército do rei da Síria. Então ele se apavora, vai acordar o profeta Eliseu e diz assim: meu senhor, o que nós faremos? A Bíblia diz que o profeta diz assim: olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. E a Bíblia diz que o profeta ora ao Senhor para que Deus abra a visão espiritual do seu servo. E diz a Bíblia Sagrada que quando a visão dele é aberta, ele vê carruagens de fogo que veio defender o profeta Eliseu e defender esse servo. E diz a Bíblia Sagrada que aquela carruagem de fogo, o exército do céu desce ali para dar livramento a Eliseu. E quando o exército da Síria vai atacar Eliseu, ele ora ao Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que aquele exército é ferido de cegueira. Eles não conseguem detectar o profeta Eliseu. Quando eles chegam diante do profeta, foram para prender, estavam diante da casa, mas quando chegaram, ficaram cegos. Não conseguiram enxergar o profeta Eliseu. E é esse ponto que eu quero chegar. Ei, estão falando que ele está trabalhando com essas obras malignas. E entre essas obras, irmãos, existe trabalhos de encantamento, existe trabalho de invisibilidade. Louvado o nome do Senhor, como se fosse uma arte mágica. Os irmãos veem que o mágico ele faz muito trabalho de ilusão de ótica e nós não conseguimos entender. É coisas que fogem da nossa visão. Irmãos, para você que não acredita, tem um grande irmão meu que se converteu ao cristianismo, está na presença do Senhor, meu irmão Nilson. Ele falou que trabalhava com esse negócio, entendeu? Ele trabalhava com esse negócio. Teve certa feita que ele fez um negócio aí, que eu não vou comentar aqui no vídeo, e policiais chegaram perto dele para pegar ele, estava pouco perto dele e não conseguia vê-lo. Ei, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dos fatos principais, irmãos, porque esses homens não pegam Lázaro, porque os policiais não conseguem prender ele, é porque, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está envolvido com obras de magia. E se ele está envolvido, queridos, só o poder de Deus para quebrar essa magia, só o poder de Deus para quebrar essa maldição. Ontem, eu estava vendo na internet que os policiais estavam orando para sair para a peleja, para sair para a batalha. Mas às vezes está orando, mas está despreparado, irmão. Às vezes não está firme com Jesus. Tem que ser pessoas preparadas, que mexem com libertação, um grupo de irmãos mesmo, que mexe nessa área, para ir nessa localidade, fazer uma oração forte, para que, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse mal, ele venha cair por terra. Nós vemos aqui que o profeta Eliseu, ele orou, e aqueles homens, eles não conseguiram identificar o profeta. Da mesma forma, irmão, como os magos de Faraó trabalharam imitando o poder do cajado se transformar em serpente, trabalharam com o poder de transformar as águas do Nilo em sangue, trabalharam com o poder de imitar as pragas da rã. Assim o inimigo, ele, louvado no Senhor, ele é usado para trabalhar também com esse mesmo poder de cegueira, de não deixar os policiais conseguirem enxergá-lo. Louvado o nome do Senhor, de trabalhar com esse aparato, com esse livro, a qual muitos relatam que ele está com esse livro na mão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, nós podemos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, apresentarmos pelo menos esses três fatos. Primeiro, policiais despreparados. Segundo, a experiência dele com o mato. E em terceiro lugar, o envolvimento de Lázaro com magia negra. Magia negra, irmão, existe, é muito forte. Maior é o poder de Deus, mas a magia negra também, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem o seu poderio debaixo da limitação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses são os fatos
apresentados para os amados e para os queridos irmãos. Então, irmãos, com o desaparecimento, com o despreparamento da polícia e também toda a esperteza de Lázaro, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com os matos e a ajuda de entidades malignas, fica difícil a polícia pegar esse homem. Não fica fácil a polícia pegar este homem. Irmãos, esse povo, esses policiais, tem que levar um grupo de irmãos preparado para fazer uma oração naquela localidade, para que esse mal venha cair por terra. Escuta o que eu vou falar aqui, escuta o que eu vou falar aqui. É perigoso, irmão, esses policiais não pegarem Lázaro. É perigoso ele sair daquela região sem os policiais pegarem. É perigoso. Entenda o que eu estou falando. É perigoso ele sair daquela região sem os policiais pegarem. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa é séria, a coisa não é fácil. Agora eu vou mandar um recado aqui para as pessoas que ficam com curiosidade sobre esse livro de São Cipriano, livro da capa preta. Você tenha cuidado em querer adquiri-lo, esse livro, porque esse livro não é brincadeira. Esse livro mexe com coisa do diabo, é coisa do cão, é coisa de Satanás. E a Bíblia diz em Apocalipse 22, versículo 15, que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Você tome mais cuidado também, sabe por quê? Porque se você for mexer com essas coisas e você não fazer o trabalho direito, os demônios te matam. Os demônios atrasam a tua vida. Então se envolva com a palavra do Senhor. O único caminho que pode nos levar ao céu é Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Espero que eu tenha te ajudado. Mete o dedo, dá like aí no vídeo, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo e que Deus venha abençoar as vossas vidas abundantemente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, queridos, então nós podemos apresentar para os irmãos pelo menos esses 3 fatos. Policiais despreparados, ou seja, policiais a qual são acostumados a trabalhar numa localidade e estão noutra. Policiais acostumados a trabalhar na cidade e estão no mato. Segundo lugar, o preparamento de Lázaro, a experiência dele com a mata, com a vegetação. E em terceiro lugar, o envolvimento de Lázaro com magia negra. Amém? Irmãos, sabe por que eu acho que Lázaro está mexendo com magia negra? Eu vou já explicar para os amados irmãos. Primeiro, existem 2 estados que são famosos por mexerem em magia negra, obra de magia. Quais são esses estados? Maranhão, com a sua cidade de Codó, e também o estado da Bahia. Então a Bahia também é o berço da magia, da obra de candomblé. É um dos pontos que eu acho que ele está mexendo com magia. Segundo, é que encontraram uma casa com sinais de rituais macabros de magia. E nessa casa, segundo o relato, encontraram uma vela com o nome dele, uma vela vermelha com o nome dele amarrado. E ontem eu pude assistir um vídeo com policiais fazendo uma oração repreendendo o mal. Então são 3 fatos, irmão, que traz base para que Lázaro está trabalhando com rituais de magia. Mas o nome do Senhor é maior. O recado que eu dou para os policiais que estão nessa missão: chame um grupo de irmãos especializado a mexer com libertação para fazer uma oração nessa localidade, para que esse mal venha cair por terra. Amém? Porque, irmão, eu temo que se não fizerem isso, esse homem vai sair daquela região. Se já não tiver saído dali, se os policiais não tiver ali à toa nesse momento. Amém? Então que Deus venha abençoar as vossas vidas abundantemente em nome de Jesus Cristo. Esse quem vos despede é o irmão presbítero Leandro. A paz de Cristo.